Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você está nos ouvindo, o importante é que você está nos ouvindo. Está começando mais um papo pedagógico aqui da SM Rede. E, gente, não sei se vocês perceberam, mas não é o Will que está aqui dessa vez, né? Meu nome é Anderson Alvarenga, estou estreando aqui no Papo Pedagógico. O Will ele foi promovido, agora ele é o nosso diretor e me colocou aqui, né, para segurar esse rojão. Que com muito orgulho, né, muito prazer, vamos começar uma nova era aqui do Papo Pedagógico, vamos começar a ter alguns bate-papos e o tema de hoje está imperdível para você que é nosso aluno e para você que não é nosso aluno, para você que está numa luta incansável para alcançar uma grande nota no vestibular e conquistar o seu sonho. Então, para hoje, nós trouxemos dois polos aqui dessa luta, né? Alguém que passou pela luta e venceu, e alguém que está nessa luta e vai vencer, é claro, né? Com Santa Mônica ao lado, não tem como não vencer essa batalha. Então, hoje nós temos aqui a Júlia Cardoso, aluna do 3º ano, e a Aline Colombi, que foi nossa aluna e hoje está, como vocês podem ver, na camisa dela estampada ali, ó, fazendo engenharia na UFRJ, uma grande conquista para qualquer um, né? A galera tem um apegozinho, tipo assim, eu faço UFRJ, né? Eu sei que tem a carga do eu faço UFRJ. Tudo bem, eu fiz Unirio, mas não fico chateado com essa disputa, não. Fico sim, brincadeira. Mas vamos lá, gente. Boa tarde, meninas. Para vocês também, né? Aline, vou começar por você. Qual é a sensação de tirar um notão no Enem? Para quem não sabe, a Aline tirou 980 na redação do Enem. 980 é o 1000 de um corretor e o 960 de outro. Gente, imagina, chegou muito perto, muito perto. Eu, como professor de redação, eu já fico ali, ai meu Deus, quem foi corrigir essa redação? Tomara que não tenha sido eu. Fala comigo, Aline. Boa tarde, gente. É uma sensação muito boa, né, de ter tirado um 980, ainda mais que o peso da redação, normalmente, para vários cursos, né, não só engenharia, que foi a que eu passei, é muito alto, mas, entretanto, deu uma angustiazinha que, poxa, chegou tão pertinho do 1000, mas foi uma sensação muito boa depois de ver a minha nota, de ver que eu tirei 980, foi muito satisfatório. Dá aquela sensação, tipo assim, valeu a pena o tempo que eu gastei estudando. Muita redação, né? valeu a pena. Que eu abdiquei de muita coisa pra chegar lá, né? Sim. E você perdeu em qual competência? Perdi no C1, que é de gramática. A pedra no sapato de todo aluno Sim. que faz redação, gente. É muito perto, né? E a tolerância é muito pequena. Para quem não sabe, gente, a competência 1 do Enem é a competência que vai descontar os desvios gramaticais. A falta de acento, uma palavrinha que você escreve errada, um mole que você dá ali numa vírgula é descontado na competência 1. E a tolerância para a competência 1 são 2 desvios gramaticais, né? E um de sintaxe. Então, depois que saiu o espelho da prova, você foi lá, eu quero ver onde eu errei. Eu fiquei assim mesmo. Pelo que eu vi, eu errei uma vírgulazinha só, numa estrutura lá, e eu esqueci de uma vírgula, aí eles tiraram um ponto. Caramba, né? Porque também tem isso, né? Às vezes um corretor deixa passar porque não viu, o outro Sim. ele vê e acaba descontando ali. O processo de correção do Enem é um processo... Tipo, é um maquinário, assim, né? Pensa que são quase 4 milhões, 5 milhões de alunos fazendo esse processo, né? Sim. E eu não sei se vocês sabem, assim, mas 2% dos alunos tiram 900 mais, né? A maioria das redações do Enem estão ali numa faixa de 600, 700 Sim. pontos, né? Você olha, às vezes, eu já fui corretor, e você olha, tipo assim, caramba, como que tem uma desigualdade, né, no processo de escrita. Como tem alunos que têm muita facilidade, outros que têm dificuldade. Você tinha facilidade para escrever? Redação, eu tinha bastante facilidade, porque a redação do Enem, ela é estruturada, né? Ela é um modelo que você tem que saber ele para conseguir tirar pelo menos um 900 mais. Aí, dali para frente, é conhecimento mesmo. Só que com redação, eu tinha muita redação Enem, eu tinha muita facilidade. Redação da UERJ, nem tanto, né? Eu sou de exatas, mas a do Enem eu gostava, tinha bastante facilidade de fazer ela. É um processo diferente, né? Ô, Júlia, me conta.
como é que tá sendo esse processo pra você? É muito complicado, assim. Eu tenho muita dificuldade em redação. Redação não é meu forte. Então, acaba que, pra mim, é um certo problema. Eu tenho esse impasse com redação. Na UERJ, eu fui um pouquinho pior que no Enem. Mas eu já esperava, porque é uma das redação que a gente não tá acostumado, assim. A gente acaba se preparando muito mais pro Enem. Porque é uma prova que acaba Dá mais que... opções, sim, né? Sim, dá mais opções. E aí a gente fica muito fechado a cabeça pra UERJ, né? Que a gente tem que ler o livro e tudo mais. Então acaba que, tipo assim, eu li o livro do ano passado. Era um livro que eu achei muito interessante. Tipo, eu gostei bastante. Foi uma leitura que foi rápida. Não me abandone jamais. Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Foi uma leitura muito legal, assim... Chorei no livro. Não deveria ter chorado. Tu chorou? Chorei. Chorei. Tu já leu o Menino do Pijama Listrado? Ainda não, né? Não. O desse ano, pra quem não sabe, o livro da UERJ é O Menino do Pijama Listrado, que é um livro pesado, triste, né? Que fala sobre nazismo, que fala sobre perseguição aos judeus. E pior, que traz uma temática de criança, né? Não sei vocês, mas falou em sofrimento de criança, pra mim, acabou. Sabe? Acabou. Eu ver criança triste chorando, pra mim já acabou. Eu choro que nem criança. Sim, com todo o livro. Chorei com o meu amigo pintor também, pra UERJ, o primeiro exame, chorei. Muito bonito também. Porque é realmente uma história muito, muito triste, muito bonita, né? A relação dele com o pintor e tudo mais. Mas eu acho que é complicado fazer redação. E você fez como treineira, né? Sim. Então, tipo assim, eu acho que pro aluno do... Você chegou a fazer como treineira no segundo ano do ensino médio? Não fiz. Fiz só Já fez no direto terceiro, no Enem? foi direto. Nossa! Porque tava no online, aí eu nem cheguei a fazer. Sim, e pra quem não sabe também, o Enem, ele permite que você faça o exame a partir do segundo ano do ensino médio. Eu não sei se o primeiro ano já pode fazer, mas no segundo ano do ensino médio você já pode se inscrever como treineira, né? Pra você conhecer a prova, que é uma prova muito cansativa, né? São 90 questões num dia e uma redação, no outro mais 90 questões. Então, é uma prova cansativa. Assim, eu sou um pouco antigo nesse sistema de Enem, porque eu cheguei a fazer os outros modelos de Enem. Eu cheguei a fazer o Enem com 63 questões e uma redação. Olha isso, 63 questões... Muita e uma diferença. redação para 180 questões e uma redação, né? Sim. Mas quando o Enem ele passou aceito pelas universidades federais como um todo, aí que houve essa modificação, porque antigamente a gente fazia, imagina, né? Vocês fazem o Enem e o UERJ, correto? Imagina fazer uma prova para a UERJ, uma prova para a UFRJ, uma prova para a Unirio, uma prova para a UF. Nossa. Era desse jeito. doido. Imagina a cabeça do vestibulando. Nossa. Deus me livre. Deus me livre. Então você acabava ali tendo uma preparação geral, mas você não tinha a especificidade da prova. Como a Aline falou, você sabe que a redação ali do Enem é uma estrutura que tem os moldes fixos ali para vocês trabalharem. Sim. A da UERJ se torna mais difícil por quê? Porque eles também não liberam as redações. Então, acaba que a gente tem que recorrer ao que a pessoa lembra da redação dela, ao que a pessoa acha que ela tá acertando. Então, por eles não liberarem a redação que nem o Enem faz, é mais complicado da gente saber onde a gente tá errando, onde a gente tá acertando. Isso é uma verdade, né? E também tem uma outra coisa, né? A UERJ, ela não tem a estrutura que você... Nossa, eu tenho que fazer essa estrutura. O Enem, ele dá lá tudo... Se você ler o edital do Enem, porque os alunos também não fazem isso, né? Vocês fizeram isso? Eu fiz Leram ano passado. O edital do Enem? Ano passado, eu li metade. Então manteve a mesma coisa, né? Leiam o edital da prova, gente. Lá no edital tá... cada competência, o que desconta, o que não desconta, né? Isso é uma falta que às vezes as pessoas têm, mas tem lá, não é só o corretor que sabe o que vai corrigir, né? Isso tá lá no edital que o material dá. Então, Júlia, como é que tá sendo sua rotina de estudos? Depois a Aline vai dizer se tá certo ou não. Brincadeira, rotina de estudos, cada um tem um modelo que se adequa mais à sua necessidade. Ultimamente tá bem puxado, porque a gente tá num ciclo de provas e tudo mais, na preparação pro Enem, pra UERJ mesmo, então acaba que a gente tá numa rotina um pouco pesada, mas tá dando pra conciliar, tá dando pra fazer minhas coisas, tá dando pra ver uma série, tá dando pra eu sair com a minha família, então, assim, tá puxado,
Mas poderia estar pior, entendeu? Não, eu falo pros meus alunos assim, quando o pai dá esporro que você tá assistindo série, você fala assim, pai, eu tô estudando redação, é repertório. Exatamente. É repertório, sabe? O ócio, gente, o ócio também tem que ser produtivo, entendeu? Byung-Chul Han, anota esse repertório aí já aqui, ó. Ele fala sobre uma sociedade do cansaço, né? A gente não, eu acho que isso bate muito na cabeça do vestibulando. Você tinha essa pressão de parou pra assistir uma série, ai meu Deus, eu tinha que estar fazendo redação. Ai meu Deus, eu tinha que estar estudando. Ai, eu não revisei o conteúdo de matemática. Você tinha isso? Ah, eu tinha um pouco, eu era um pouco neurótica, né? Tem que ser um pouco assim. Tem que ser. Um pouco só. Quantas horas por dia você estudava? Por dia. Contando com a escola, assim. Você estudava de manhã ou de tarde? De manhã, de manhã. De manhã. E aí tinha um pouco à tarde também, mas não era todo dia. No colégio mesmo. Só que quantas horas assim? Acho que umas 3 a 4 horas, dependendo do dia. Final de semana um pouco menos, mas não era. Não chegava fazia em casa uma ainda rotina tão ficava cansativa estudando. assim. É, mas eu estudava também no colégio, por fora e tal. Entendi. Bastante. Vinha aqui pra biblioteca, É. ficava ali, pesquisava, revisava o conteúdo. Tinha o contato, vocês estudam em grupo? Ou vocês são mais do tipo, prefiro estudar sozinho? Ah, eu prefiro estudar sozinha, né? Ainda mais porque normalmente nem todo mundo tá na mesma sintonia, assim, Sim. pra estudar pro vestibular. Nem todo mundo quer o vestibular. Então eu estudava mais sozinha e fazia o meu ali. Foi isso. Você sempre teve essa consciência de estou no terceiro ano e já é o meu vestibular? Porque às vezes eu vejo muitos alunos que eles ainda não têm consciência de que eles podem sair do terceiro ano e ingressar direto na faculdade. Eles, não, ano que vem eu faço um pré-vestibular para gastar mais um ano para alcançar esse sonho. Dezembro não é férias e desemprego. É o que a gente mais escuta. É o que a gente mais escuta. Eu dei uma aula e falei pra eles, gente, vocês sabem o que vocês vão ser a partir do momento que sai o boletim no final do ano? Eles formados, eu não, desempregados, né? Então você já entra na estatística. Você precisa ir atrás daquilo, né? E como é que foi escolher um curso? Pô, não foi fácil. Foi bem complicado, assim. Porque é muitas opções que tem, né? Pra você poder, de fato, escolher um curso, uma área. Foi um pouco mais fácil pra mim, porque eu já sabia que eu era de exatas. Eu gostei sempre de matemática ou de física. Meus professores de matemática também gostava muito na época do colégio. Então, eu já descartei muita coisa da área de humanas, área biológica. Geografia, sim. História, nada disso. Eu Ela queria ser rica, porque a galera de exatas fica rica, entendeu? A de letras fica o quê? Com muito trabalho. Também, brincadeira. Também. Mas eu gostava bastante da área de exatas, mas não só nichada na engenharia, tem muitos outros cursos da área também. Só que o meu irmão, ele já fazia engenharia na UFRJ também. Qual a engenharia que você faz? Eu faço engenharia civil. Aí o meu irmão, ele já tinha outros conhecidos que faziam engenharia também. Eu gostava bastante da área e da área também de trabalho, né? Visando depois da faculdade já também. Aí eu dei uma pesquisada nos cursos, porque engenharia também tem muitas engenharias. Tem engenharia que você duvida, assim. Engenharia de pesca. Tipo, você constrói anzol pra pescar peixe, eu não sei o que é. Tem algumas engenharias que eu ainda não sei. Engenharia de alimentos, como é que é? Você planeja a árvorezinha? Tem uma de produção também. De produção de produção dá pra ir. Agora de alimentos e de pesca, pra mim, fica meio complicado. Tem que pesquisar. Não, engenharia tem muita. E foi, você sempre falou assim, não, é engenharia civil. Ou teve outra engenharia? Eu tinha várias opções, assim, de engenharia, tipo, um top 3, Qual era o top 3? Meu top 3 era engenharia civil, eu queria também mecânica. E em terceiro lugar... Não tô lembrando, ficou tão esquecida. Em terceiro lugar nem importa, porque as duas primeiras, né? Não lembro qual foi em terceiro lugar. E você entrou no primeiro ou no segundo SISU? Eu entrei no segundo agora pra civil. Antes eu tava fazendo outra engenharia. Mas na UFRJ você chegou a fazer outra também. engenharia na UFRJ também? Qual que era? Foi metalúrgica. Metalúrgica. Também gostei, mas eu tava usando mais pro segundo SISU mesmo. Cara, isso eu acho genial, cara. Porque, tipo assim, o SISU, ele se tornou um processo de captação de alunos que é muito importante.
porque você primeiro coloca as duas opções, né? Você vai lá, garante sua vaga, né? No que você passa, e depois você ainda tem a possibilidade de ter o segundo SISU Sim. para ter a nota. Eu acho que é bem democrático, assim. Isso é bem interessante. Você já escolheu qual é a profissão do futuro? O que você vai fazer pra vida toda? É muita Que pressão pra você não vai escolher. ser substituída por uma inteligência artificial. É muito Qual é a difícil. profissão? É muita pressão em cima da gente também pra escolher, né? Tipo, Eu não tô te você quer pressionando, tá? Não, né? não, eu sei. Mas acaba que às vezes a gente fica, nossa, o que eu vou fazer na minha vida? É bizarro quando a gente fica nessa fase de não saber mesmo o que a gente quer. E a gente fica procurando. No momento, eu quero fazer farmácia. Mas, pô, tenho química como uma opção também. Não é a minha opção principal, porque eu acho que o mercado de farmácia me interessa mais que o mercado de química. E já visando também emprego, né? Porque, né? Mas eu penso muito em fazer farmácia. Mas eu tô sabendo aí que você já teve uma aprovação nessa área aí. Pois é, passei pra UERJ do ano passado, né? Fazendo a Quando prova você do ano tava no passado. segundo ano? Sim, quando eu tava no segundo ano, passei pra farmácia. Acabei não fazendo nada com a vaga, porque o prazo também era curto. Eu fiquei, meu Deus, o que eu O faço? que eu faço? Que eu não tenho Que eu meu ensino faço? médio, já Não passei na terminei. faculdade. Eu tô... Fiquei exatamente assim, eu não sabia o que fazer. E aí acabei que passou o prazo e não fiz Ok, nada. ano que vem, né? Deu o seu tempo, Sim. né? Eu acho que também entrar na faculdade no tempo adequado também é ok, né? Mas agora tu bate aquela ansiedade, assim, eu vou ter que passar de novo, né? Agora Eu não vou ter tem que jeito. repetir meu Agora não tem resultado. jeito. Eu tenho que passar, não tem mais como voltar atrás. E como É foi isso. esse primeiro exame da UERJ? O primeiro exame da UERJ, assim, eu saí um pouco confiante da prova, fiquei bem nervosa, não fui bem. E aí saiu o gabarito, conferi minha prova. E aí eu achava que por uma questão eu não ia tirar. Caramba. E aí eu fiquei, pô, cara, como por uma questão Por eu ia uma tirar? questão. Fiquei batendo nessa tecla, cara, como que eu errei uma questão? E aí, enfim, veio a O listagem oficial, né? A oficial, listagem né, oficial. que sai. E aí tava lá, Ah. Aí, não... Aí veio aquele ali. Ah! Foi. Finalmente! Aí eu fiquei muito feliz, chorei, enfim. Chorou. Minha Não mãe vai também- precisar fazer não. o segundo, não precisou ler Não. Anos de Chumbo. Não, mas eu né? queria ler. Leia! Eu acho que é um é meio livro- impactante. Eu fiquei sabendo. É bem Eu impactante. fiquei Né? Se sabendo. você não leu ainda Anos de Chumbo, leia, mas vá preparado. Se você olha pro conto e fala assim, ó, que isso, Erge? Pelo amor de Deus. Do que você tá falando? Pois Né? Você chegou a fazer o Erge também? Eu fiz no terceiro ano a UERJ, do ano passado, no caso, Uhum. fiz. E como é que foi? Eu tinha o foco no Enem, mas eu também fazia a redação da UERJ. Na redação, se eu não me engano, eu tirei 7 ou 8, que, assim, tem um parâmetro diferente com o Enem. Muito diferente. Em questão não é tipo um 700 no Enem, é bem Não, diferente. É bem diferente. Na UERJ a gente tem, tipo assim, é muito difícil você tirar 10 na UERJ, mais do que no Enem. Sim, É um processo bem diferente, assim. sim. Como você falou, eles não divulgam uma grade específica, assim. Então, isso, né, a gente vai tentando que construir, porque a UERJ, você tem que argumentar da sua subjetividade, do seu pensamento. Então, é menos aquela coisa de vou pegar um filósofo, vou citar aqui, vou montar em cima do pensamento dele, eu vou usar ele para corroborar aquilo que eu tô falando, né? A UERJ, ela é uma redação bem mais abstrata do que a do Enem, que é rotulada. Então, isso foi bem difícil pra mim. Ainda mais porque eu tava acostumada com o Enem, uma coisa mais certinho ali, uma estrutura. Então, foi meio difícil. Mas a prova, eu gosto mais da UERJ. Não 180 questões. Ainda mais que foi exame único, né, que eu fiz. Agora voltou pras fases. Mas eu gosto do estilo da prova da UERJ. Eu acho que ele... como é que eu posso dizer? Ele É objetivo no sentido de... avalia mais os seus conhecimentos Sim. do que o do Enem. Muito mais. O Enem cobra muito mais a interpretação das questões, até questão de exatas, que você tem que fazer uma Sim. interpretação maior às vezes. O Enem, ele tem uma característica... Eu sou defensor do Enem, tá, gente? Eu amo a acabei de UERJ. falar. Não, é que não. Eu amo a UERJ, mas eu sou muito defensor do processo do Enem, porque talvez a gente não esteja ainda muito preparado para uma prova como do Enem. E aí a gente sempre acha que é tudo interpretação, né? Mas se você pega a prova de linguagens do Enem e compara
entre anos, você vai ver que não é apenas uma questão de interpretação. Existe uma matriz de referência de cada habilidade e competência envolvida ali. Então, você vai encontrar muitas redações que se a gente estudasse pela matriz, a gente conseguiria, né? Sim. Só que ainda há uma dissociação entre o conteúdo programático da escola, né, e o conteúdo programático do Enem, né? Na escola você fica ali, gramática, oração subordinada, oração substantiva. Não vai cair isso no Enem, na prova de linguagens. Mas você precisa saber uma oração subordinada substantiva para saber pontuar a redação. Sim. Né? Então, eu acho que ainda falta um link isso geral, assim. A gente precisa trabalhar mais isso. Eu tento trabalhar muito isso dentro de sala aqui, sabe? De fazer eles entenderem que a oração subordinada é importante mais por causa da redação do que por causa da prova de linguagens do Enem. Isso é um processo bem grande, assim, né? Mas é uma prova cansativa, é uma prova que você lê a questão de matemática e fala assim, gente, português é matemática, né? E a gente estava falando de profissões, né? Escolher uma profissão tão cedo é uma tarefa muito difícil, né? Como que você chegou na farmácia? Porque não é algo tão comum, assim, da galera. A gente chega assim, que você... Na minha cabeça, por exemplo, quando eu era criança, eu ia ser veterinário. Nossa. Sabe? Por quê? Sei lá, eu gostava de bicho. Entendeu? Aí eu achava que ia ser veterinário. Então você gosta de remédio, ela de prédio, né? É bem... Cara, na real, nem sei como que eu cheguei, assim. Eu acho que é porque eu tenho mais afinidade com a área da química. Então, acabou que pra mim, abraçar essa área, tipo assim... Tem matemática, eu tenho um impasse com matemática. Mas, assim, vai. Quando tem que ir, vai. E é isso. Quando tem que ir, vai. Porque se não fosse também, olha... Eu não sei nada de química, eu juro. Eu adoro, eu gosto bastante de química. É uma matéria que eu tenho muita afinidade. Eu gosto bastante de biologia. Assim... Tem meus altos e baixos, né? Eu já sei aquele negócio de azinho, azão, genética. Só o que eu lembro. É uma coisa que eu sei, assim, do meu ensino médio. Também. Você sempre teve facilidade pra matemática? Porque, assim, também... Se eu fazer uma conta aqui, gente, ó... Dependendo da conta, não vai. Dependendo da conta... eu só lembro... Eu também, ó, vou expor minhas coisas. A ao quadrado igual... Como é que é? Até esqueci, ó. Igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. É Pitágoras, isso? É Bhaskara. É Bhaskara. Esquece, gente. Mas eu sei classificar oração, tá? Eu não sei. Mas... Viu? Um a um. Com medo de falar que eu não sei. Com medo. Com leve medo. Com relação à matemática, tinha uma época, quando eu era mais nova, que eu tinha muita dificuldade. Eu até fazia explicadora. Quando eu era mais nova, assim, ensino fundamental, enfim. Mas quando eu entrei no ensino médio, ali na parte online, foi meu primeiro e segundo ano foram online. Eu comecei a gostar muito mais de matemática, de física também. Química eu gostava bastante. Até cogitei fazer engenharia química, mas depois desisti, muito difícil. Também. Mas eu gostava muito e no terceiro ano, o meu professor de matemática, eu sempre levava questão pra ele pra tirar. Quem que era? Fala o nome, era divulga. Felipe, ó, beijo pro Felipe. Adoro ele, beijo, Felipe. E até na faculdade mesmo ele me manda mensagem, se tiver alguma dúvida em cálculo, pode tirar comigo, né? Legal. Ele é um querido. Mas eu tinha muita dificuldade no ensino fundamental mesmo, mas pro ensino médio eu gostava de estudar, então se tornava algo mais fácil, né? Mais prazeroso, então não tinha tanta dúvida assim em relação a isso. Agora, humanas me pegavam um pouco. Vocês sabem que a menor média do Enem é de linguagens, né? É de tipo, linguagens. da prova, a menor média é de linguagens, porque tem aquele cálculo todo de TRI, que avalia a nota nacional, assim, naquela área, a dificuldade das questões, e a menor é de linguagens, então é normal, né? Infelizmente é normal, o que é engraçado, né? Porque, tipo... Nós falamos a língua portuguesa, Sim. Nós usamos a língua portuguesa. E a gente tem uma dissociação tão grande da língua oral e da língua escrita que chega a ser estranho pra mim. Mas vocês falaram outra coisa que me chamou a atenção. Pandemia. Como foi passar por uma pandemia global, aula online, né? Que foi um processo, assim, de reinvenção educacional. Né? Eu acho que não só vocês tiveram que se adaptar, mas nós, professores, também. Eu acho que professores que não estavam acostumados com tecnologia, passar para um modelo ali de aula online. Eu já tinha uma facilidade, assim,
com tecnologia, ajudei muitos colegas professores a se adaptar ali àquele meio, mas eu via que era uma dificuldade geral, assim, tanto para o aluno que teve que se adaptar àquele modelo ali, né, enfrentar as próprias dificuldades, tipo preguiça, né, cansava de terminar a aula, fica 3 alunos ali, ó, nem desconectaram, dormiram na aula online, né, tava no caso, fulano, acabou, hein, tchau, tô saindo, né, era uma coisa assim. Como é que foi pra vocês esse processo? Pô, foi meio complicado pra mim, porque pegou o meu ensino médio, né, o começo do ensino médio. E você tinha acabado de sair do 9º ano, e esse o primeiro ano é o de adaptação, tipo, ao ensino médio, né? E aí, primeiro ano, comecinho, foi presencial, aí depois nem chegou as provas direito do colégio, já bateu a pandemia Acho e que foi começou... fevereiro, março, né? Acho que foi iniciozinho, assim, de março, provavelmente. E foi bem complicado, porque nem a gente, nem os professores, porque sabiam lidar com aquele novo sistema, por ser uma coisa nova, né, pra todo mundo. Achavam que eram 10 dias, eu lembro É. até hoje, mas a gente vai ficar 10 dias. de Aí a gente férias. achando legal, 10 dias de férias. Sim. Quando viu foram 2 anos, né? Sim, foi bem complicada essa parte, ainda mais porque primeiro e segundo ano já é um comecinho do preparo pro pré-vestibular, né? Então, foi difícil de estudar pro vestibular nesses anos. Praticamente só foquei no colégio, não estava estudando muito pro vestibular. Aí chegou o terceiro ano, que aí complicou tudo, né? Porque não tive o primeiro e segundo, o terceiro foi presencial, ainda tinha que estudar pro vestibular, então foi complicado. Porém, ali em torno do segundo ano eu consegui me acostumar um pouco mais com o esquema de aula online, de tirar dúvida com os professores, seja por WhatsApp, seja um e-mail, seja no Classroom. Então, eu consegui, pelo menos, ter esse contato com os meus professores, que me ajudaram muito para no terceiro ano não chegar tão perdida pro vestibular também e tal, mas foi bem complicado a transição ali que teve. Pelo menos o terceiro ano foi presencial, Pelo menos. né? Não, Poxa. deu essa sorte. Porque eu imagino também pra galera que no ano do vestibular, online. Não, sim. Como tenso. lida com isso? É Né? tenso Como demais. lida com isso? E pra você, como é que foi? Então, a pandemia veio no meu 9º ano. Acabou que com a pandemia eu perdi muitos conteúdos, por assim, acordei no horário da aula. Não tem como falar que eu nunca acordei no horário da aula. Ou não E aí- acordou. Ela ficava no final da Nunca. aula, gente. Não, Era eu ela. nunca fui de dormir em aula. A professora Margarete está aqui de Oxe. prova e sabe. Ela tá aqui, gente, ó. Conta minha pra vocês que a testemunha. Margarete, que é a professora dela, tá aqui. E ela tá aqui, ó, morrendo de medo de falar mal de português. Que tem dificuldade em português. Tô ferrada. Que ela não fez a redação da oficina essa semana, entendeu? Né? Ela tá aqui cheia de medo. Mas eu juro que a Margarete não tá coagindo ela, tá, Não. gente? Ela tá dando apoio moral. Ela tá se sentindo intimidada. Mas assim, Magá, beijo, você é um doce. muito querida. Mas assim, já me aconteceu de acordar no horário da aula. E aí chega o começo da aula, eu não tô entendendo nada. E aí fica nesse... O que tá acontecendo? Que tá Já me aconteceu. Aham. Não tem como não falar que não aconteceu, mas assim, era bem complicado na época do online. Eu me esforçava o máximo pra entender a matéria, pra, tipo, perguntar, tirar dúvidas pros professores toda hora. Mas é muito complicado, né? Porque a gente não é a mesma coisa, não é o mesmo contato que a gente tem Não pessoalmente. é, definitivamente não. Independente da gente ter, tipo, o contato de se falar, a gente não tá se vendo pessoalmente, não é a mesma coisa. Então, pra tirar dúvida, pra entender a matéria, às vezes a gente ficava meio, tipo... Caramba, e agora? Quando é que isso vai Sabe? acabar? A é. Angústia era assim, quando é que Porque isso vai acabar? A gente acabou sentindo falta, né, desse contato, não só com os professores também. Muita gente sentiu muita falta de ir pra escola, pra ver os O amigos. contato social é muito É importante, né? muito importante, né? Tipo, no nosso processo de aprendizagem, eu acho que, tipo, é fundamental que a gente tenha um contato social com as pessoas. Até porque, assim, eu, às vezes, estudo com as minhas amigas antes de prova e tudo mais. Então, acho que é uma coisa muito legal. Assim, às vezes a gente acaba se perdendo. Às vezes a gente acaba se Sim. perdendo, mas acontece. Entendeu? É muito legal, assim, de a gente se juntar e a gente estudar. Porque acaba que a gente se ajuda, a gente tira dúvida Perde uma aquela da emoção outra. de todo mundo numa sala Pois tensa é. pra fazer uma prova, tentando Pois olhar a é. prova do amiguinho, E né? aí volta... Tinha que mandar mensagem no grupo Que do WhatsApp. Gente, alguém fez a avaliação, eu sei. Ia lá no Google Brainly, aí vinha aquela resposta, Nossa. todo mundo igual, aí tava fazendo pra todo mundo.
Nossa, meu maior inimigo na pandemia, depois do Brainly. coronavírus, era o Brainly. Era, gente, ficou que pago. ó, que ranço. Nossa. Depois que ficou pago, eu dei graças a Deus. Mas porque esse amigos não tava fazendo vaquinha pra pagar a assinatura. Tava fazendo vaquinha pra pagar uma Caramba. assinatura. Pra você... Aí depois, né, é tão difícil se adaptar ao online. Mas teve gente que também se deu muito bem com esse modelo. Eu achei, tipo assim, bem, Sim. bem legal também ter uma nova possibilidade. Teve gente que preferiu o online do que o presencial, Sim. né? Porque acabava sendo mais prático, né? Você não precisava se deslocar. Deslocamento, até alimentação, Isso. né? Era um gasto Sim. a menos também, né? Pois é. Eu confesso também, gente, que era maravilhoso acordar 5 minutos antes da aula, né? Eu só escovava o dente e sentava de frente pra câmera, né? Às vezes tava de samba canção, não ia aparecer mesmo, aí tava ali com o uniforme. Não, gente, tudo bem. Bom dia. Bom dia. Animados, fala, galerinha. Era uma coisa assim. Bom, agora eu quero saber um pouco da história de vocês com o Santa Mônica. Eu sei que vocês duas têm histórias muito intensas, assim, com o Santa Mônica, né? Eu acho que... Desculpa. Aqui é um lugar de muitas histórias, né? Sempre quando eu converso com alguém daqui do Santa Mônica, não, porque eu tô aqui há muitos anos, né? Eu tô aqui desde que construiu essa unidade. Eu tô aqui há 20 anos, né, Magá? Tem aqui há bastante tempo, então, tipo assim, eu que tô chegando agora. Não, ó, mas é engraçado. Vou contar uma coisa pra vocês, uma curiosidade. Não sei se eu acho que eu nunca falei isso aqui pra vocês. Eu estudei minha vida toda em escola pública, né? Só que eu tinha um vizinho que eu não tinha condições de pagar um colégio particular. E eu tinha um vizinho que ele estudava aqui no Santa Mônica de Bento Ribeiro, né? E eu via a van parando na casa dele, ele saindo com o uniformezinho do Santa Mônica, babando. né? E eu ficava assim, caramba, como eu queria estudar no Santa Mônica. Como eu queria participar. Cara, eu queria muito. Eu queria muito. Aí fica aquele desejozinho assim de criança. Desejar, eu também. É um desejo de criança que eu tinha ali no peito. Eu falei assim, poxa. E eu nunca entrei num colégio particular até me tornar professor. Nossa. Né? Minto, me tornar professor não. Eu comecei a trabalhar com marketing em uma outra escola. Aí eu falei assim, cara, eu tô na sala errada. Eu não quero trabalhar no marketing. Eu quero ir pra dentro de sala de aula. Né? E aí, ano passado, quando eu fiz esse ano, quando eu fiz o processo seletivo pra cá, que eu passei, eu cheguei e falei pra minha mãe, falei assim, mãe, vou realizar um sonho. Vou estar no Santa Mônica, que foi o colégio que eu sempre tive vontade de estar. Então, tipo assim, me marcou muito, tipo... Profetizou e conseguiu. Consegui, profetizei a promessa cumprida, né? Isso foi muito legal. Então, eu tenho uma história, assim, de afeto, mesmo que não tenha participado, mas ele participou da minha vida. E pra vocês, como é que é? Fala pra mim. Você fez até uma piada. Nossa, tô nesse Santa Mônica desde que ele foi construído, eu tô. Eu tava, né, na Taquara, eu estava na unidade da Taquara, né? Desde que ela foi construída, entrei no meu 5º ano. Ela inaugurou, né, no meu 5º ano, 2015. E aí fiquei lá até o 3º ano. E eu entrei lá porque a minha mãe estudou lá também, desde que ela era pequena, assim, ela estudou no Santa Mônica também, então eu fui pra lá por essa questão. E fiquei até o 3º ano, competi pelo skate, eu era atleta. Você era atleta, né? Pelo skate, intercolegial, mais pro 9º ano, 8º ano, que foi quando teve o skate no intercolegial, mas fez muita parte da minha vida o Santa Mônica, né? Do meu ensino fundamental inteiro até o ensino médio e vestibular. Como é que foi esse processo de se descobrir como uma atleta de skate? Né? Porque ainda o skate entrou na Olimpíada agora pela primeira vez, mas o intercolegial, né, ele já vinha abrindo esse caminho, né, para tanto no masculino quanto no feminino, e agora tá em alta, assim, né? Eu tenho uma afilhada que nas Olimpíadas, ela terminou as Olimpíadas e falou assim, eu quero um skate, sabe? Eu quero andar de skate. Como é que foi que você chegou no skate, assim? Meu primeiro contato com skate foi um amigo do meu pai que deu um skate pra mim e pro meu irmão. E no começo eu não andava muito, mas o meu irmão, ele começou a andar mais, ele era meu irmão mais velho, né? Ele começou a andar com os amigos dele, e aí eu fui indo junto também, um skatezinho bem...
ruinzinho que a gente Bem andava básico, mesmo. aquele pretinho assim, gente, Bem ruinzinho que tinha, e a gente andava, e depois compramos outro, né, um melhor. A gente ia pras pistas, aí meu irmão ele parou de andar e eu continuei andando. Fui andando, aí eu competia estadual, competia antes de chegar ao intercolegial, né. Aí o Clécio, que é era meu professor de educação física, né, lá do Santa Mônica, ele começou a fazer meio que uma seletiva pra quem ia entrar pro intercolegial de skate, o primeiro que ia ter. Se eu não me engano, eu tava no 7º ano ali. E eu andava bem pouquinho, assim, só um olhezinho, uma manobrinha, uma coisa assim, bem básica. Mas aí eu falei pra ele que eu andava. Aí ele, tá bom, então você tá inscrita no feminino, é isso, vamos lá. Não, então você vai competir. Pronto. Aí eu fui, né, a gente foi lá, a gente competiu, eu ganhei esse intercolegial, Nossa, fiquei em que primeiro. legal. No 7º ano? Acho que foi Caramba. no 7º ano, se eu não me engano. Foi o primeiro que teve de skate. Aí nos outros anos também participei, ganhei medalha de ouro nos outros. E foi bem legal, assim, participar, ter essa conexão com outros colégios, né? Com outras garotas que andam de skate também, outras amigas minhas que eu tinha do skate que competiam também pelo colégio delas. E foi bem legal, assim, a gente treinava também no Santa Mônica mesmo. E já tinha um professor aqui no Santa Mônica de skate, assim, voltado pra skate? Tinha o Clécio, Ele ele já andava de skate Caramba, que comigo maneiro. antes mesmo, então a gente já se conhecia assim, e aí ele lá no colégio, depois de um tempo, assim, que começou o intercolegial, ele montou na quadra ali uns obstáculos que tem lá até hoje, assim, para as crianças poderem participar também e tal, bem legal que ele fez. Eu confesso que eu não consigo ficar em pé em cima de um skate, assim. Também eu não. fui naquele de luzinha, aquele... Duas rodas. Ei, gente... Eu também sei isso. Eu caí pra frente, me ralei todinho. Você já caiu, assim? Você já teve, Pô. já se machucou? Já quebrei tornozelo, já desloquei Deus. cotovelo, quebrei mais coisa, torci, foi bem complicado, mas Ó, o pai dela tá ali, tipo assim, que época, que fase, senhor? Que fase, que já fase. bem complicado, já operei um monte de coisa, assim. Porque é um esporte que machuca bastante, assim. Ainda mais que você cai use de verdade, segurança. né? Não tem mas cotoveleira, tornozeleira que proteja 100%, É muito né? impacto, assim, então... E pular de escada, um monte de coisa assim, é coisa de... pra pedir se machucar, né, pô? Tipo assim, fazer um Complicado. esporte bem seguro. O quê? Skate, ficar em pé em cima de uma tábua com 4 rodas, né? Pra mim não dá. No máximo que eu andava era de patins, mas a parte mais difícil do patins, e que também eu sentia essa dificuldade no skate, é parar. É muito difícil parar. Você vai, você só para quando cai de bunda no chão. É incrível isso. É bem complicado mesmo pra quem tá aprendendo, assim. Pular, eu só era bom no Tony Hawk, que era o joguinho de joguei. PlayStation, né? Isso daí eu cheguei perto de ser bom no skate. Agora, para além disso, você pratica algum esporte? Não pratico nenhum esporte, mas a minha história com Santa Mônica também já vem de anos. Estudo aqui desde o maternal, porque minha mãe é funcionária, minha mãe é coordenadora de uma das unidades de Santa Mônica. E além da minha mãe, tem a minha irmã, que também é professora, que é ex-aluna da rede, então, tipo... Caramba. É, a família toda. A minha família... Literalmente a família é Santa Mônica. Pois é. A minha mãe trabalha aqui, minhas irmãs estudaram aqui, e aí veio eu também, vim, né, também estudar aqui. E é uma coisa muito boa, né, tipo, estudar aqui, os professores... Margarete. Professora Margarete. Professora Margarete, Professora incrível. Margarete, professora Maria Priscila, professora André, professora Gisele. Tá criando ponto ela, gente. Todo mundo. Não, a gente tem que entender que o vestibular ele também tá no 3º ano do ensino médio, entendeu? Então ele tá ponto, tentando não. conciliar ali as duas são coisas. realmente professores muito bons. Professores que dão aula aqui no estúdio depois, que são incríveis também em sala de aula. Então acho que assim, é uma história que já vem de muitos anos. Estou aqui desde pequena. Conheço muita gente aqui desde pequena. É assim, é muito bom ver, tipo, até onde eu tô chegando graças ao Santa Mônica e ao meu esforço. Que legal. E a preparação de vocês, assim, vocês participavam de aulões, né? Os aulões temáticos, isso é um diferencial na preparação do aluno? Porque eu penso que você tá ali dentro da sala todo dia, é cansativo. A gente entra numa rotina, eu imagino que para vocês também seja assim, né? Então, quando a gente faz algo extra que junta unidades, eu acho isso uma parada que gera um gás, uma energia, assim. Você lembra de algum marcante, assim?
No meu terceiro ano teve, acho que foi um aulão, assim, pro final, um pré-ENEM, foi bem legal. E tinha também o que ela falou agora que eu lembrei do Plus à tarde, que faziam, pra quem era do terceiro ano mesmo, e era bem legal os conteúdos, a forma que faziam as aulas aqui. E eu gostava bastante de assistir esse, meio que um bônus, assim, pro pré-vestibular que faziam aqui. Para quem não sabe, gente, o terceiro ano, ele tem acesso a uma série de conteúdos extra-sala que são aqui, eu acho que em videoaulas, e isso também é dessa, a gente falou de pandemia, né? Então, por mais que estar 100% ali dentro da sala de aula seja bom, ter esse plus, né, que é um conteúdo que você revê, é um conteúdo, às vezes, que você tem um outro professor diferente do seu da sala de aula ali para complementar, porque 2 aulas nunca são iguais, né? A gente pode entrar em diversas salas dando a mesma aula, que a aula vai ser diferente. Imagino que para gravar um vídeo também seja, para assistir isso é diferente, né? E você? Então, qual era a pergunta? Qual é? Me perdi, tô nervosa, desculpa. Relaxa, Júlia. Como é que tá sendo essa preparação com aulões? Se você gosta de Sim, participar? meu Deus, toda hora eu tô esbarrando aqui, desculpa. Relaxa. Foi. Relaxa, se quebrar depois. Se quebrar A gente depois. conta o salário da sua mãe. Ela vai assistir isso. Mas eu tenho ido para os aulões também. Participei do aulão da UERJ do ano passado. Não consegui ir no do Enem, porque tava batendo com data que eu tinha aula no sábado. Então não consegui comparecer, mas, pô, o do Enem esse ano eu tô aguardando. Espero que, assim, tirar muito proveito, porque é bom, né? A gente sai motivado dos aulões, né? Acaba que, por ter aula com outros professores, a gente acaba também conhecendo pessoas novas, a gente faz as questões, mas a gente revisa conteúdos que às vezes a gente nem lembrava que existia. Então acaba sendo uma coisa que é muito boa, né? Porque a gente vai adquirindo, além dos conhecimentos que a gente já tem, a gente vai mais preparado para os vestibulares, porque a gente vai mais motivado, a gente vai com conteúdos que a gente às vezes não lembrava, ou que a gente lembrava pouco, não sabia. Então acaba que é muito bom. Assim, eu tenho uma experiência muito positiva indo para os alunos. E, Aline, você chegou a fazer cursinho fora? Ou, tipo, a sua preparação foi o Santa Mônica? Foi só no Santa Mônica mesmo que eu fazia o terceirão, foi todo no Santa Mônica. Completo, né? Foi a experiência completa. Isso é sensacional, assim, né? Eu sempre falo isso, gente, não tem por que perder mais um ano em pré-vestibular. Vocês estão num dos melhores colégios do Rio de Janeiro. Então, tipo, você tem ali todo o suporte para você sair e já entrar na faculdade. E como é entrar na faculdade? O primeiro dia... Não sei se você lembra, assim, mas eu lembro perfeitamente do primeiro dia que eu entrei na faculdade, que eu falei assim, caramba, eu estou na faculdade, sabe? Isso foi fantástico para mim. Foi uma sensação muito boa, né? De tipo, caramba, tô na UFRJ, porque o UFRJ era meu sonho. Eu tinha a meta da UFRJ, também fiz a UERJ e outras, né? Mas eu queria mesmo era a UFRJ. E eu cheguei lá e eu fiquei tipo, caraca, tô aqui mesmo, e pá, o campus todo, tudo lá é muito lindo. Tudo enorme, né? É uma cidade universitária. É uma cidade. Né? Eu já acho o Santa Mônica daqui de Bento Ribeiro gigante. E aí você chega na UFRJ e você fala assim, meu Deus. Sim. Né? É literalmente uma cidade. Sim, e tipo, lá eu tô conhecendo ainda, né? Muitas pessoas, muita gente de outras áreas, de outras engenharias, outros cursos também, né? Ainda mais que lá tem muitos eventos para os alunos, então a gente acaba conhecendo muita gente, conhecendo outras áreas, outras pessoas que moram, sei lá, veio de Minas Gerais para morar aqui, para fazer o mesmo curso que você está fazendo. Você descobre, você vai conhecendo, né, outros tipos, outras manias das pessoas, tudo isso olha, você vai descobrir isso, você vai se impactar, assim, porque cara, eu fico muito emocionado de falar disso, porque eu não tinha expectativa eu não fui criado pra, tipo assim, você tem que fazer uma faculdade, né? Foi tudo muito coisa, quando eu me desenvolvi, eu falei assim, cara, eu fiz um pré-vestibular comunitário que eu pagava R$30 por mês. R$30. Aí, quando a primeira aprovação que eu tive foi pelo ProUni, para fazer ciência da computação. Na extinta Gama Filho, né? Que na época era chamada de Grana Filho, assim, porque era uma faculdade muito cara e eu era pobre, sabe? Aí eu entrei na faculdade, que eu vi aquilo, eu falei assim, caramba, né? Que
que oportunidade eu tô tendo. Eu falo isso pros meus alunos que são bolsistas, assim. Eu falei assim, gente, vocês têm noção da oportunidade que vocês estão tendo de mudar de vida, de ter um futuro, sabe? Que talvez ali com o suor do salário do pai de vocês, ainda que eles trabalhem muito, eles não conseguiriam manter vocês num colégio particular. Então, tipo assim, valorizem muito isso. Eu fazia aquilo ali, sabe, com todo o meu coração. Mesmo que você falou que, né, mudou de engenharia metalúrgica para engenharia civil. O meu primeiro curso foi ciência da computação. Olha a minha cara de quem sabe. Vocês viram aqui que eu não sei Bhaskara, né? Que eu mal sei Bhaskara. Eu fui fazer ciência da computação, 18 anos, né? Isso em 2009. Eu achava que eu ia fazer Orkut MSN, eu achei que eu ia mexer nas redes sociais, entendeu? E aí eu descobri que eu tinha que desenvolver o Orkut e o MSN. Nossa. Aí eu falei assim, então, no primeiro período... Foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Assim, só tinha matéria de matemática. Eu tinha 4 matemáticas. Nem sabia que era tanto que... Tinha tanta matemática possível. Entendeu? No meu colégio só tinha álgebra e geometria. Descobri 4 e nenhuma delas era álgebra e geometria. Nossa. Né? E uma de linguagem de programação. E, gente... Eu não sabia nada de linguagem de programação. Até hoje eu não sei. Eu não consegui fazer meu nome piscar na tela do computador, assim, ó. Não consegui. Eu tenho um déficit de atenção, eu errava os códigos todinho. Sempre faltava alguma coisa. Aí eu fui lá, chorei, implorei pra mudar de curso. Aí fui fazer o quê? Letras? Não, fui fazer comunicação social. Né? Aí foi... É porque o quê? Eu tinha muitos amigos de comunicação social. Aí já tava ali naquela amizade, né? De primeiro período. Falei assim, então, gente, o que eu vou fazer? Pô, eles comentam as aulas deles, são maneirona. Parece comigo. Fui fazer. E amei. Amei comunicação, né? Mas depois eu cheguei e falei assim, não dá pra trabalhar nisso, né? Quero fazer o quê? Letras. Então, tipo assim, nunca é tarde pra você acertar. Né? Eu acho que vocês são muito novas. Para escolher esse caminho, que é uma responsabilidade para a vida, assim, né? Rola uma pressão, né? Rola uma influência. Sua mãe não falou assim, não, tu não quer ser professora não, filha? Não. Ela sabe o sofrimento que é ser professora. Não. Minha mãe sempre foi muito tranquila em relação à minha escolha. Minha mãe nunca me pressionou para escolher, para dar aula ou algo do tipo, entendeu? Foi muito mais... Faz o que você quiser. Livre. Contanto que você legal. esteja feliz com o que você tá fazendo, é isso. Então... Fala a verdade, seu pai te pressionou pra alguma coisa? O pai dela tá aqui, ó. Não pressionou nada. Eu gostava mesmo. Eu era doidinha, assim, de gostar de engenharia. De engenharia. Ela andava na rua, ela via um prédio, ela parava assim, nossa... tipo, vocês já viram aquela série do Ted Mosby, do How I Met Your Mother? Que ele é arquiteto, ele leva assim, meu sonho é construir uma silhueta no meio dessa cidade, assim, né? Ele consegue. E ele consegue, né? Ele consegue. National Bank, né? Sim. Alguma coisa assim. Agora que tu falou de arquitetura, eu lembrei que o meu terceiro curso era arquitetura, era fazer arquitetura e Nossa. urbanismo. Só que aí eu desisti Já também. pensei. Mas tinha a ver, né? Tipo, eu Tinha. não seria engenheiro civil, confesso. Porque se eu errasse no cálculo, vocês já viram que eu não sou bom, o prédio ia cair, né? Ia gerar um problema. Tive esse impasse também. Já tive esse impasse, já quis Você teve? arquitetura, desisti por causa de matemática. Medicina também, se eu errar, não daria. Então, assim, professor, eu posso consertar o que eu falo na próxima aula. Tudo é uma estratégia, entendeu? Pra não me sentir culpado. Então, os alunos a gente já falou. Agora, vida social. Como é conciliar vestibular e vida social? Pode falar, já você que tá nessa vibe aí. Consegue? Pô, dá, né? Tem que dar um jeito, né? Às vezes a gente tá cansada, às vezes a gente estudou, tipo... Pô, a gente estudou várias matérias durante a semana. Então acaba que a gente chega no final de semana, a gente tá cansada, a gente quer descansar. E assim, às vezes nem no final de semana, às vezes chega na segunda e você já tá cansado. E aí, assim, não dá. Mas assim, é muito importante a gente conversar com as pessoas, compartilhar, porque a gente acaba que a gente tá, todo mundo que tá na terceira série passa pelas mesmas frustrações, então acaba que todo mundo ali tá terminando o ensino médio, todo mundo ali não. Algumas pessoas ali querem fazer vestibular, tipo assim, Enem, tem muita gente da minha sala que quer fazer vestibular militar, então acaba que muita gente ali acaba se familiarizando mais
pela área que quer, sabe? Uhum. Tipo, então acaba que rola umas conversas lá na sala também sobre isso e tudo mais. E aí É importante compartilhar Sim. também esse momento, é importante... Porque querendo ou não, a gente sabe o que o outro tá passando, né? A gente Sim, compartilha que do mesmo sentimento. rolava essa coisa, tipo, cara, não é possível, só eu que tô estudando? Só eu que tô passando por essa loucura? Vocês chegaram a pensar assim? Na minha sala tinha bastante gente que queria, né? Tava focado também em fazer o vestibular, o Enem ou o UERJ, ou até de São Paulo, talvez. Mas também tinha uma galera que não queria, ou já tinha alguma profissão que ia seguir dos pais, alguma coisa assim, ou ia fazer alguma outra coisa da vida. Então, era meio difícil de todo mundo conciliar, igual ela falou também que nem todo mundo quer a mesma coisa, mas Sim. a maior parte, sim, ainda mais estudando num colégio que tem esse foco pro vestibular, a maior parte a gente se frustra junto e isso une a gente. Não, tipo assim, isso faz muita diferença. Quando você tem uma galera mais motivada, assim, pra você conseguir chegar àquele objetivo, tudo fica muito mais fácil, né? Sim. A gente acaba compartilhando do mesmo sentimento. Então, assim, acaba que a gente se familiariza mesmo um com o outro, a gente solidariza. Porque, querendo ou não, a gente vai tudo passar por isso. Ano que vem, se Deus quiser, vai dar todo mundo na faculdade. É isso. E é isso, Se né? tiver. Você já tem a preferência assim, não, eu quero ir pra UFRJ. FRJ. Existe, mais perto. é coisa de time contra, tá, gente? É mais perto É pra coisa mim. de time contra, não. Rural é melhor, o FRJ é melhor, É o mais perto pra UERJ. mim. O FRJ é mais perto pra mim. O FRJ é mais Moro mais perto. perto. Não que a UERJ seja de difícil acesso pra mim, também é perto. Mas o curso que eu quero só tem em Campo Grande. Aí fica um pouco complicado. Só tem na UERJ de Campo Grande. Só. Caramba. Eu confesso que eu tenho ranço da FRJ. Mentira, tá? Aqui, É só ó, porque aqui, elas são ó. a maior, é só porque ela é mais tradicional, entendeu? Mas, de fato, é porque é uma cidade, né? Eu fiz Unirio. A Unirio, ela é paz e amor, gente. Ela é lá na Praia Vermelha. Eu adorava, tá? Eu vou fazer propaganda pra vocês quererem ir pra Unirio também, tá? Porque eu ia pra praia antes de ir pra faculdade. Vocês têm isso? Vocês não têm Tem o campus isso? da UFRJ na Vocês não PV. têm. É verdade, Tem. tem na Praia Vermelha também. Era vizinho de rival, assim, né? Mas tem também lá na Praia Vermelha. É na mesma rua. É na mesma rua, a Unirio e a Praia Vermelha. Mas a UERJ também é maravilhosa, tá? Eu falava que a UERJ é uma selva de pedra, mas só tem bichinho fofo. Porque você tem aquela... Você acha que a UERJ é seca, assim, né? Por ser muito cimento. Mas é uma energia tão boa naquele lugar. Eu fiz o mestrado lá. E, tipo assim, eu também passei por esse negócio de pandemia, tá, gente? Eu comecei o mestrado, uma semana depois entrou a pandemia. Nossa. Tive que ir pro online e muito drama, né? Então foi um processo de adaptação duplo, assim. Mas, independente da universidade que você vá, o importante é que você vá para a universidade, né? Que você conquiste os seus sonhos. Eu sempre falo que um diploma, ele é um diploma, né? A gente precisa voltar a valorizar formações, assim, que hoje em dia no mercado de trabalho a gente ainda encontra todo mundo querendo ganhar dinheiro muito fácil, né? Você entra na internet, o cara cartão com renda extra, investimento do não sei o que, pirâmide do não sei o que. Todo mundo quer ganhar dinheiro fácil e desvalorizar o conhecimento, né? O conhecimento é aquilo que ninguém pode tirar da gente. Então, independente, eu tava falando que eu fiz o jornalismo, mas eu trabalhei na área, olha aqui, né, exercendo. Então, conhecimento a gente traz para nossa vida. Eu acho que isso vocês precisam ter no coração de vocês. Eu acho que vocês já entenderam isso, né? Uma que tem uma mãe professora, outra que passou pelo que passou e tá lá na universidade, que o conhecimento, ele é grandioso demais, né? Investir na sua formação é um processo cansativo, né? É árduo, Muito. né? Gasta tempo, gasta saúde de vida, gasta, né? Saúde mental na universidade, tá conseguindo manter? Terapia Nem também é muito importante, Muito importante. galera. Façam terapia, é sério. Se você faz terapia? Faz terapia. Gente, a melhor coisa pro vestibulando é terapia. Meditar. A Margarida diz que faz meditação aqui, que ela antes de entrar numa sala, ela já tá aqui, ó, quase levitando, entendeu? Na meditação dela ali, ela vai alcançar o chakra final.
Né? Tô precisando. Você fazia terapia na época do Eu vestibular? fazia no vestibular, eu fiz. Cara, aí, gente, ó, terapia é a chave, cara. E o estudo, né? Também não vai chegar no psicólogo, porque eu não tô conseguindo. Você tá estudando. Não! Né? Mas eu acho fundamental, assim, porque manter a saúde mental na faculdade também é importante, né? Tá tendo muita dificuldade nesse processo de adaptação? É bem complicado, ainda mais porque engenharia é um curso que tem muita matéria puxada, ainda mais que eu moro um pouco longe, aí eu tenho que... Demora pra chegar, demora pra voltar, é cansativo. Quanto tempo você leva? Para ir, normalmente, quase 2 horas, assim, Caramba. pra chegar num total, assim. Dependendo do dia, do horário, demora um pouco pra chegar, né? Tem dia que é mais rápido, 1 hora e pouca, mas ainda assim é bem complicado. É na Praia Vermelha ou É lá no fundão, cidade, é lá no fundão. E as matérias são muito puxadas, cálculo, tem laboratório, tem muita coisa que tem que fazer. E tudo perfeitinho, então sair do colégio e ir pra esse mundo universitário, assim, né, de cara é bem complicado. Porque o colégio, ainda mais no vestibular, é complicado sim, é cansativo. Você tá com quantos anos? Eu tenho 18. Fez 18 agora? Vou fazer 19 esse ano. Vai fazer 19 esse ano. Aí no colégio é complicado, toda essa rotina de vestibular, de prova sábado e prova durante a semana de prova. É bem cansativo, mas se chegar na faculdade também é bem cansativo, não sei qual que é mais. Só que é bem puxado também, ainda mais porque você já tem que se preocupar com o teu futuro do trabalho. Você precisa manter suas notas altas, as pessoas. É bem diferente complicado. do boletim da escola que vocês se viram pra chegar no final do ano e ter nota, entendeu? É. Na faculdade tem um crédito acumulado, que é o CR, né? E você, para conseguir alguns estágios, ou conseguir algumas oportunidades, bolsa na faculdade, você tem que ter sido um bom aluno o semestre inteiro, o ano todo, né? E engenharia, eu acho que não só engenharia, mas qualquer curso que vocês escolham, a parte do estágio, ela é muito importante, né? É no estágio que a gente vê a profissão, que a gente pratica ali o que a gente tem que fazer, que a gente consegue oportunidade no mercado de trabalho. Quando vocês escolheram a profissão, vocês já pensaram, tipo assim, vou porque o mercado de trabalho vai ser mais confortável para mim? Assim, pensa um pouco, porque tem que levar isso em conta, né? Não pode fazer... na minha visão, não acho que você entrar por uma faculdade só porque você gosta daquilo sem visar a profissão, sem gostar da profissão. Você vai fazer a faculdade e vai levar a nada, porque você vai chegar lá e não vai estar satisfeito com o seu trabalho, sua rotina. Então, você tem que analisar os dois. E eu analisei isso e gostei realmente. Falar que gostar de cálculo, gostar de física é meio complicado, mas a gente dá um jeito e... Te motiva, né? O desafio é motivador pra galera de exatas. Eu gosto. Você... Então, eu acho que a gente tem que visar o mercado que a gente quer trabalhar também, porque não adianta a gente fazer uma faculdade porque a gente gosta, e aí chega lá, a gente não consegue arranjar emprego, ou porque é uma área muito disputada, ou porque é uma área que não tem tanta chance, né? Tanto emprego e tudo mais. Então, eu tento ao meu máximo, assim, achar algo que eu consiga que não bem. seja substituída por uma inteligência artificial, um chat GPT, assim, né? São os grandes desafios da modernidade, né? A gente tem que visar isso também. Vamos passar uma redação sobre esse tema aí, né? Os dilemas da inserção da inteligência artificial no mercado de trabalho. Usar Black Mirror. Já criei aí. Usar Black Mirror na redação Usar também. Black Mirror. Eu tenho um pavor de Black Mirror, gente. Porque eu sempre acho que isso é tão possível acontecer, cara. Isso vai acontecer. É bizarro. Isso vai acontecer. Se o tema for tecnologia, meu primeiro repertório já... Na série Black Mirror. Sim. Já usei muito. Tem duas, que é Black Mirror e Grey's Anatomy. Tudo acontece em Grey's Anatomy. Grey's Anatomy tem 20 temporadas. Coisa leve, assim. Tudo 20 acontece. temporadas, né? Tem alguma série de engenheiros? Série de engenheiro, acho que não. Acho que não, né? Já vamos começar a pensar em produzir uma série. Bom, gente, agora caminhando pro final do nosso programa, é a hora de vocês deixarem uma dica. Na verdade, eu vou fazer diferente. Eu vou pedir pra Aline dar uma dica pra Júlia e para os colegas dela. Que a galera do terceirão do SM tem que fazer nesse final?
Meio difícil. Falta né? 70 dias pra Isso. prova. Esse é É uma, pressão. faltam 70 dias pra prova. Você na tá lista- bem perto. É. Olha lá. Eu acho que 69. 71 faltava sábado no aulão, que eu falei. Primeira regra, não ver os dias que faltam pra prova. Desculpa, a já última vez violei aqui. Já A última violei. vez que eu vi, faltavam Sem 100 querer deixar dias. vocês ansiosos. A última vez que eu vi, faltavam 100 dias pra prova. 100 dias e 100 dias. Baixa Pouca Pouca coisa. É, setembro, outubro, não. Ih, logo ali. Nossa. Logo ali. Ah, assim, várias dicas que me ajudaram, né, a ficar mais calma, a ter mais sanidade mental, né, pra conseguir fazer a prova, foram, assim, fica calma, né, óbvio, mas... E estuda, né, fazer muita prova passada do Enem e da UERJ também, dependendo do seu foco. E redações, assim, não tem mistério, a do Enem é só... Faz muita redação. Aqui eles têm um projeto de redação também. E na minha época eu levava a redação pra minha professora por fora mesmo, pra ela corrigir, a solto pra mim. A solto pra mim. Eu gostava muito porque ela fazia uma correção. Ela já sabia mais ou menos o nível que eu tava. Então ela fazia uma correção mais detalhada, assim, a minha professora Jéssica. E eu gostava muito disso. E fazia redação toda semana, porque é uma estrutura que você vai ter que gravar, não tem mistério isso. Pra UERJ já é outra coisa, você tem que ter mais repertório, ler o livro, uma coisa mais abstrata, mas fazer muita redação, muita prova passada também, é óbvio. E conciliar também a vida social, os amigos, tudo isso é muito, muito importante, eu acho que talvez até mais importante do que toda essa rotina de estudo, porque se eu não fizer uma coisa, a outra também não vai sair bem. Isso é muito importante. E também não se preocupar tanto, tipo, caramba, vi esse conteúdo e eu ainda não estudei ele, tô maluca, vai cair na prova, se cair na prova, porque a prova é muito grande. Então, com certeza vai ter muita coisa que você estudou, muito provavelmente vai ter uma coisinha ou outra que você não viu, mas na hora dá pra, no contexto da questão, você consegue entender um pouco mais, tem muitos assuntos relacionados. Então, às vezes, eu via uma questão e falava, caramba, eu não sei fazer essa questão. Ainda mais de matemática, que tem peso, né, pra engenharia. Eu ficava, tipo, caramba, ferrou. Mas na hora da prova, tipo, eu ficava calma, ia fazendo as questões. O que eu não sabia, eu pulava, depois voltava, dava um chute, voltava. Porque é muita coisa, entende? Sim. O Enem é 180 questões. Na UERJ é um pouquinho mais complicado, né? É, tipo, mais conceitual as questões. Tem mais conteúdo específico. Mas no Enem... não tem muito mistério, você tem que fazer com calma pra poder lembrar as coisas e interpretar bem a prova também. Muito obrigada. É muito bom realmente ouvir um conselho de uma pessoa que passou por isso e que tá se saindo bem, né? Cara, onde você chegou é uma coisa que, assim, muita gente que tem a minha idade... A gente tem mais ou menos a mesma idade, mas a gente tá em fases diferentes, você tá numa transição que é muito importante e que eu acho que é fundamental da nossa vida, né? A gente passar por essa transição de sair da escola e entrar pra uma faculdade. Acho que é uma coisa que eu sonho muito desde pequena. Então, pra mim, assim, é uma coisa que é muito bom. Vai conseguir, pô. Vai conseguir. Eu tenho Tomara. certeza que você vai conseguir passar no vestibular, que você vai ser uma incrível engenheira, né? Que vocês vão carregar para sempre o nome dessa instituição no coração, né? Agradeço a participação das duas, agradeço aos professores que estão participando da jornada Opa. da Júlia e que participaram também da jornada da Aline. Acho que ficou bem claro aqui, né? Eu, como professor, Sim. eu fico muito feliz com o carinho que vocês falaram dos professores de vocês, que vocês tratam essa oportunidade de conhecimento, receber conhecimento, compartilhar conhecimento é fundamental. A gente já falou sobre isso aqui. E queria agradecer também a você que está nos assistindo, ao nosso diretor, eu e toda a instituição de Santa Mônica por mais esse papo pedagógico. Galera, vamos estudar, ainda dá tempo. Então, um beijo e até a próxima, galera. Tchau.